Olá, turma! Vamos iniciar para a nossa segunda aula, né, de higiene e profilaxia. Eu sou a enfermeira Vanusa Ribeiro. Vamos para a nossa aula? Saneamento ambiental. A Organização Mundial da Saúde, ela define como saneamento como o controle de todos os fatores do meio físico do homem, né, que exercem ou podem exercer efeito nocivo sobre o bem-estar físico, mental e social. Assim, de outra forma, podemos se dizer, né, que o saneamento ele é caracterizado como um conjunto de ações socioeconômico que tem por objetivo ele alcançar a salubridade ambiental. E quais são os objetivos do saneamento básico? Então, os objetivos do saneamento básico são o abastecimento de água a populações com a qualidade compatível com a proteção de sua saúde em quantidade suficiente para a garantia de condições básicas de conforto. Também pela coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura de águas residuais, como esgotos, né, sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícolas. O acondicionamento, né, com a coleta, transporte e o destino final dos resíduos sólidos, que é os lixos, né, que incluindo os rejeitos provenientes das atividades domésticas, comercial e de serviço industrial e pública. Os objetivos também do saneamento básico são da coleta de água pluviais e de controle de empoçamentos e inundações, controle de vetores de doenças transmissíveis, como os insetos, roedores, moluscos, controle de poluição ambiental e água, ar e solo, acústica e visual. Então, esses são os objetivos do saneamento básico. Então, nessa figura tem aqui o saneamento básico, como é feito o tratamento, distribuição e o sistema doméstico. Sendo que o tratamento, 65% dos pontos, dos 40 pontos, pioram de qualidade ou não apresentam nenhuma evolução entre 2005 e 2010. 8 bilhões são investidos ao ano em saneamento básico, segundo o Ministério das Cidades. Como acontece a distribuição, né? A distribuição, 20 bilhões em investimentos são necessários para que o país chegue à universalização do serviço de saneamento, sendo que em 2018 o ano limite, né, para atingir o objetivo. Sabemos que foi esse estudo, mas só que hoje a gente observa que também não chegou, né? Não tem essa distribuição total. 7% das 114 principais obras de saneamento da primeira fase do PAC estão prontas. Sistema doméstico, como é que acontece? 190 milhões de brasileiros, sendo que 77 milhões não têm acesso adequado à coleta de esgoto e 31 milhões ainda estão sem abastecimento de água potável por rede básica. 70% do esgoto gerado nos municípios atendido pela Companhia do Saneamento Básico, por exemplo, do estado de São Paulo, é tratado. O restante não é, né? 65% dos domicílios conta com a rede de esgoto, desde total, quase 70% não tem tratamento. Abastecimentos de água. O abastecimento de água potável para o homem, né, sabemos que ele é fundamental, pois previne doenças, implementa os hábitos de higiene e também permite, né, o progresso na medida que propicia a instalação de indústria e comércio, trazendo desenvolvimentos para as comunidades. Fontes de águas. Nas fontes de águas nós temos os oceanos, os rios, os lagos, através das chuvas e os lençóis subterrâneos. Qualidade da água. A água quimicamente pura não é encontrada na natureza. Para que a água, né, não prejudique a saúde do homem, a saúde pública define água potável. A água potável ela é própria para o consumo humano.
Água poluída, ou seja, ela é imprópria para o consumo, pois contém substância, né, que modifica as suas características. Águas contaminadas. Essas águas contaminadas, ela contém germes patogênicos como os vírus, bactérias, protozoários e vermes provenientes de alguns de dejetos humanos. Quantidade de água. É essencial que o homem disponha de água em quantidade suficiente para sua existência. Sendo assim, sua eficácia se reflete diretamente na saúde, pois atinge aspectos sanitários importantes, tais, né, como higiene pessoal, dos alimentos e também do ambiente. Outro fator importante é a poluição e a contaminação dos mananciais, que são nascentes e fontes de águas utilizadas no consumo diário após devido tratamento. Estas contaminações e poluição ocorrem pelo fato de ocupação desordenada do solo pelo homem nas grandes cidades e as indústrias lançarem destas fontes grandes quantidades de substância química e dejetos. Desta forma, diminui cada vez mais a grande quantidade de água potável para o homem. Também não podemos deixar de destacar o desperdício de água, como os embanhos prolongados, limpeza de calçadas e fechar a torneira ao ensaboar as louças e também escovar os dentes. Doença transmissível pela água. As doenças transmitidas pela água são aquelas em que a água serve como meio de transporte para os germes patogênicos atingirem o homem. Doenças causadas por agentes patogênicos. Nós temos a via oral, a cólera e também temos a poliomielite. E na via cutânea temos a esquistossomose e a leptospirose. Aí vocês veem um grande esquema, né? O sistema de abastecimento de água. O abastecimento de água pode ser feito através de soluções individuais, mas utilizados, né, em meios rurais e de sistemas públicos, e também utilizados no meio urbano. No meio rural, temos cisternas, que são construções que têm como cujo objetivo, né, é captar a água das chuvas. Também temos os poços, que constituem de uma forma mais comum de se obter água, que cavando-se a terra até alcançar o lençol subterrâneo. E o cuidado, né, na utilização da água. Tem que ferver a água, né? A filtração, a desinfecção, através de substâncias químicas, principalmente em reservatórios de águas, em que as suas limpezas devem ser feitas semestralmente. Enquanto na urbana, né, que são nas cidades as soluções adequadas é o sistema público, em que consiste em levar a água potável em uma rede de distribuição para suprir as necessidades das residências, indústrias e comércio. O sistema clássico ele consiste em captação, adução, tratamento e reservatório de distribuição e distribuição. Na captação é a retirada de água dos mananciais, né, de represas, de rios e etc. Quando a gente vai para a parte de adução, que já é o transporte de água do manancial até a estação de tratamento. Quando chega na fase do tratamento, né, o objetivo é reduzir as impurezas das águas, para torná-la, né, potável através dos processos de mistura rápida, de floculação e decatação, filtração e desinfectação. Quando chega no reservatório de distribuição, né, que é empregado para o acúmulo de água, que tem a fim, né, de atender à variação do consumo, manter uma pressão mínima ou constante nas redes, né, para atender às demandas de emergências, como incêndio ou rupturas de rede. Quando chega na parte da distribuição, é a rede de tubulação e peças, né, especiais que são destinadas a conduzir a água potável até as residências, indústria e também no comércio. Sistema de esgoto. Sobre o aspecto sanitário, os dejetos humanos necessitam de uma destinação que auxilie o controle e a prevenção de doentes. Assim, as soluções adotadas objetivam a evitar a poluição dos solos e mananciais, evitar, né, o contato de vetores como as fezes, a incentivar hábitos de higiene nas comunidades e também a promover o conforto.
E o tipo de esgoto? A remoção dos dejetos humanos, né, se dá através de um sistema público de esgoto, ou seja, o recolhimento de materiais fecais, águas servidas de banheiro, tanques e de pias, para a retirada de grandes partes dos poluentes físico, químico e biológico. O sistema público de esgoto é a opção mais correta, pois eles ajudam na preservação do meio ambiente, já que trata, né, o esgoto antes de lançá-lo à natureza. Quando isso não for possível, deve-se recorrer à construção de fossas. Aqui em Birapitangas já se viu, né, na entrada do Bairro Novo, tem um piscinão. Antigamente a intenção, né, era para fazer isso. Todo o material fecais, né, e de águas servidas de banheiros e tanques e pias, para ser retirada esses poluentes físico, químico e biológico antes de ser jogado na natureza. Então fazia esse tratamento lá. Hoje já não se faz mais. Foi desativado. A remoção do lixo. A remoção do lixo é uma das soluções que consiste em acondicionamento, em coleta e transporte e também a disposição final do lixo. Quando a gente fala de acondicionamento, que o lixo deve ser acondicionado de acordo com o tipo de coleta. Quando se fala de coleta e transporte, geralmente é realizado pela prefeitura, né, com falhas nesse sistema, mas os lixos são jogados na natureza, rios, causando enchentes e problemas de saúde. Né? Aqui em Birapinanga a gente vê que o lixo são recolhidos através pela prefeitura e são jogados pela natureza mesmo, né? Que antigamente tinha um lixão que era próximo àquela estrada que ia para o Baitaba, né? E hoje acho que é jogado mesmo dentro de Birapitanga, acho que fizeram um aterro sanitário. E disposição final do lixo é o aspecto crítico do sistema de limpeza pública, pois ocasiona, né, além de problemas de saúde, poluição também ambiental. A poluição ambiental é qualquer alteração no meio ambiente de modo a torná-lo prejudicial ao homem, à flora e à fauna. Poluição do solo se dá através de lançamentos de produtos químicos ou de resíduos no solo, ou principais poluentes são os defensivos agrícolas ou fertilizantes e os dejetos provenientes do lixo. Temos também a poluição da água, que acontece por presença de micro-organismos patogênicos, excessos de matérias orgânicas e de produtos químicos também, né? E estes poluentes resultam em danos para o homem através de transmissão de doença, impossibilidades, né, de práticas recreativas e dificuldades também para a agricultura, entre outros danos. Então, ou seja, todo mundo acaba perdendo quando entra na poluição ambiental. Bom, gente, vou deixar uma atividade para vocês responderem. Na próxima aula vamos responder, tá? Dá para vocês printar aí e responder. E espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Beijinho!